Muito boa noite a todos. Graças a Deus, estamos aqui na vibração do Evangelho, abrindo espaço para que a espiritualidade amiga possa nos devolver um pouco de tranquilidade, separar o joio do trigo, aquilo que não presta mais, conteúdos, ideias, sentimentos que atrasam o nosso progresso. Não só por sentido de progredir na ambição material, mas progredir como ser humano, que é o nosso destino verdadeiro, nos tornarmos melhores do que a nossa última versão. Então vamos deixar que o Evangelho, a palavra de Jesus, invada nosso sentimento, nossa intimidade e traga a cura que estamos precisando. Vamos juntos então abrindo o nosso Evangelho com a oração ensinada pelo nosso querido Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Várias civilizações antigas criaram as suas mitologias para tentar explicar a formação do mundo, a formação da humanidade. A nossa vem da mitologia judaica cristã, de Adão e Eva, a raça adâmica, hoje explicada pela espiritualidade, que são os espíritos superiores, mas que tiveram um prejuízo na sua escala evolutiva pela materialidade, pelas corrupções da alma. Então eles têm um degredo
Eles são convidados ou exilados num planeta que está iniciando sua trajetória evolutiva. E aí é a raça de Eva. Então, essa mitologia é muito interessante da gente estudar. Mas eu queria focar numa coisa. Quando juntaram Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E vocês vejam que na formação familiar começa com uma traição. Caim matando Abel. Vejam que toda a história tem seu fundo de verdade. Do porquê das ruínas, do porquê perdemos, do porquê a gente entra em sofrimento. Ninguém, nada no mundo entra em desarmonia de graça. Nós podemos já nascer com uma doença. Nós podemos já nascer num ambiente muito difícil. Nós podemos provar de muitas dores, mas tem uma causa. E essa causa que a gente estuda é a traição divina. Quando nós começamos a trair os nossos iguais. Não é só a nossa família consanguínea, é a família qualquer outro. Deixa eu ser mais objetiva. Às vezes eu estou ali com o meu dedinho nervoso, no controle remoto, tic, mudando, né? Tic, tic, tic. E vira e mexe aparece uma propaganda de alguma pessoa importante ou famosa que usa a sua imagem, né, de carisma público para estimular, por exemplo, aplicativos de jogo. Por exemplo. A pessoa acha que ela não tomou consciência do mal que ela está fazendo com a própria vivência. Quando eu uso a minha aparência, o meu carisma, ou qualquer habilidade de persuasão que eu tenho para incitar o erro do outro, por cobiça, eu estou traindo meu irmão. Eu estou traindo. Toda vez, eu vou lembrar sempre um caso que eu recebi no consultório, isso me marca, tem casos que marcam a gente, né? A mãe chegou muito aflita no consultório, Yara, meu filho está com drogas, Yara, meu filho tem 14 anos, atende meu filho. Eu não atendo normalmente jovens, crianças, mas nesse caso, pela insistência e a intuição falou, vamos ver, né? E aí esse rapaz chegou no consultório, muito arredio, não querendo participar, né, não querendo fazer terapia. E aí lá pelas tantas, conversando com ele, o que estava acontecendo, que acharam substâncias nas coisas dele, ele falou, vocês pensam que eu sou burro? Eu não uso, eu vendo. É uma traição já. Às vezes a nossa índole adoecida, essa essência que a gente carrega dentro de nós da maldade, ela se manifesta. Então, toda vez que nós usarmos a nossa inteligência ou qualquer habilidade nossa para lesar, nós não estamos traindo uma pessoa apenas, nós estamos traindo um irmão e, portanto, estamos traindo a nossa origem. E isso faz uma repercussão dentro de nós na lei da atração. Passamos, então, a atrair circunstâncias de dor. E nosso estudo de hoje é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não dá para agradar a Deus agradando a materialidade. E não dá para viver desagradando a Deus e agradando a materialidade. A gente tem que tomar uma postura. Nós precisamos tomar um caminho. E essa parábola de hoje, ou aqui no Evangelho está do mal rico, mas é a parábola de Lázaro, né, do rico, e de Lázaro, o pobre. Vocês vejam que é os dois lados da moeda. O muito e o pouco, o ter e o não ter, a sabedoria e a ignorância. Então, quando nós usarmos sempre uma reflexão sobre materialidade, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de qualquer recurso. Às vezes, a paz que a gente tem é um recurso que a gente precisa também levar adiante. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo com o Evangelho, precisamos colocar na nossa vida de uma maneira mais equilibrada. Porque senão a gente vive os lados opostos da moeda. A gente vai no padrão e contrapadrão. Essa é uma expressão que a gente usa muito aqui. Porque padrão é um condicionamento que não é só de agora.
O nosso espírito vem cadenciando escolhas, que isso vai gerando uma formação de identidade, de personalidade. A nossa consciência vai se formando através dessas escolhas. Só que nem sempre são coisas bonitas. Muitas e muitas vezes a nossa personalidade vem sendo criada através de hábitos da usura, da capacidade de enganar. Essa é a principal traição. Muito antes da traição conjugal, existe a traição de querer se dar bem em cima do outro. Essa é uma grande situação de traição que a gente está vivendo. Então, a nossa personalidade, quando começa a perceber as consequências e o orgulho fica ferido, ela começa a sentir vergonha. Começa a dar um rebaixamento na nossa autoestima e a gente se sente um lixo como ser humano. E aí do padrão de tirar do outro, de levar vantagem, de querer ser mais, vira contra-padrão. Aí eu me sinto menos, me sinto humilhada, sempre acho que o outro melhor ou vai conseguir mais, eu sempre acho que eu não tenho sorte na vida, eu vou para o contra-padrão. Vocês vejam que nenhum dos lados é bom? Nenhum dos dois lados vai trazer algo de satisfação, não vai gerar paz, não vai gerar equilíbrio dentro da gente. Então é isso que a gente quer estudar hoje. Porque o mal rico é a nossa rebeldia perante Deus, perante a vida. Deus não como uma imagem distante, Deus diante de bons sentimentos. Deus quando nos motiva a sair de um problema. Deus quando faz a gente fazer uma boa escolha. Tomar cuidado com o impulso da nossa inferioridade de achar que a gente tem que ganhar o tempo todo. Então, prestemos muita atenção na forma que a gente está se comunicando com o mundo. Porque muitas vezes, quando chegar a hora da verdade, que muitas vezes não é aqui na matéria, é quando partimos, e aí vamos lembrar uma fala importante do Chico Xavier. Nós estamos desencarnando muito mal. Na época ele já falava isso. Por que ele falava isso? Porque somos teóricos, falamos e não praticamos. Queremos que a sociedade seja linda, que o governo seja muito bom, que os nossos médicos sejam perfeitos, que os nossos educadores sensacionais, mas eu mesma não preciso fazer tanto. Eu mesma posso dar um jeitinho. Então, enquanto eu quero do outro, mas eu não faço, nós estamos vivendo a materialidade. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. O rico é a personificação dos que são escravos do mundo. Vocês viram que no nosso Oscar, o Oscar desse ano, vocês me desculpem voltar nesse assunto, entrar nesse assunto, né, tão humano, mas ele é muito interessante. Ali havia um filme concorrendo, que é A Substância. Sem dizer se é bom, se é ruim, não é nada disso. Mas a chamada é bem essa. Olha o nosso medo de lidar com o nosso corpo, o nosso medo de lidar com o envelhecimento, perder o glamour da vida. Quanto que a nossa vida foi pautada na aparência, o quanto que a gente usou a aparência de ser alguém, e conforme o tempo passa, a gente perde isso, a gente perde tudo. Quantas e quantas vezes, filosoficamente, a gente já foi advertido que a gente não tem que ter para ser, nós precisamos ser. Então, essa ilusão de quanto mais eu tenho, mais eu sou, ou quanto menos eu tenho, menos eu sou, está chegando a hora do joio e do trigo separar. Está chegando a hora da gente entender que não funciona. E esse é o paraíso perdido. Então, falando de Adão, da raça adâmica, quando eles são exilados, não só de Capela, mas daqueles planetas que já tinham alcançado uma evolução, e que eles já não combinavam mais, como está acontecendo agora, né? O escândalo está muito forte, as maldades estão muito eclipsadas. Muito parecido com o que aconteceu com Capela, estamos passando agora, um grupo de espíritos inteligentes, mas moralmente atrasados, foram tirados de lá. E esse é o paraíso perdido. Esses são os anjos decaídos da mitologia. Né? E o ciclo se repete. No Hades, no inferno, ou no umbral, o nome que a gente quiser dar, né? No Hades,
em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então esse rico, ao morrer, se depara com Abraão, chefe, né, a figura de Deus, a figura de poder, e Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Essa frase é muito interessante, né? Sabe por quê? A gente faz bobagem, não se arrepende, mas quer que Deus corrija tudo. Não fazemos isso? Quanto que a gente já estudou que a gente quer se ver livre do pecado, não da mente pecadora? Quantas vezes a gente exagera no uso de substância? Quando vai dar ruim, a gente está à beira de um colapso, vai ter uma overdose, aí a gente pede ajuda para Deus. Mas será que eu entendi? E não vou mais repetir o padrão? Então, olha a chamada nessa parábola que interessante. Pai Abraão, tem compaixão de mim. Olha a infantilidade. Nós precisamos ter compaixão de nós mesmos. Eu preciso, quando estiver indo por um caminho que é autodestrutivo, ter amor próprio e falar: Yara, chega. Você já conhece esse caminho de dor, por que você está indo para esse caminho de novo? Manda Lázaro, olha o pedido. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Filho, Abraão responde, filho, lembra-te de que recebestes teus bens e vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Quantas vezes a gente não tem o prazer com as coisas que a gente faz? Quantas vezes a gente faz por repetição ou por uma simples coisificação? Coisificação. A gente não trata até pessoas como coisas, objetos. A gente se envolve, não se dedica, passa-se um tempo do interesse, cai o rebaixamento químico da atração e a gente troca a pessoa, como se ela fosse uma coisa. Então nós enjoamos. Não é pequeno? Isso também não é materialidade? Isso não é mamon também? Nós estamos tratando pessoas como objetos. E toda vez que a gente se vincular à vida dessa forma, a gente ganhou aquilo que a gente pediu. A gente já teve em vida. Como esperar que eu tenha paz depois desta reencarnação? Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Eu gosto de uma frase do Jung, psiquiatra suíço, pai da psicologia analítica, que ele fala assim: não vamos nos tornar iluminados por imaginar figura de luzes. Nós não vamos ficar mais sábios porque a gente imagina a sabedoria. Não adianta ficar lá pedindo em vida de contemplação, rezando, sem ação, sem mudanças, sem atitudes. Então, um abismo daqui para lá. Vejam quantas histórias a gente já leu, quantos romances, trazendo a reencarnação como foco principal, falam de pessoas extremamente religiosas, com poder religioso, que abusaram desse poder. E que vão para a espiritualidade achando, então, que vai ter um tapete vermelho para os receber. Que eles foram tão importantes. E chega na espiritualidade e se depara com esse fogo que fala Lázaro, que me consome. Então, nós não vamos mais conseguir sustentar a aparência por muito tempo. Por isso que hoje galopa os transtornos mentais. Todos nós que sofremos um grau de depressão, é a consciência pedindo mudança, retificação. O sofrimento, ele não vem porque vem. O sofrimento é como nós elaboramos a nossa responsabilidade de tomar decisões. Yara, mas eu estou deprimida por um acontecimento comigo. Não é uma questão só biológica. Eu estou chateada, deprimida por causa de uma perda, por causa de uma violência, por situações que eu tenho que lidar com a minha família. A justificativa é muito boa, né? Mas é a forma que eu lido com as informações. Se eu decidir que eu vou ser vítima da vida,
Se eu decidir que a minha vida é muito difícil e que eu não tenho recursos para lidar, então eu vou justificar a minha depressão e eu vou ficar nela. Agora, se eu entender que a dificuldade está vindo para exercitar a minha inteligência superior, não é inteligência, é cognição, aí eu vou entender que Deus está me dando ferramentas para sair do lugar, para evoluir. Então, vejam que a dor, ela é sempre opcional. A gente, muitas vezes, opta pela dor sem perceber. Por favor, todos nós podemos ter a depressão. Todos nós temos a nossa teimosia de mudar, né? Te rogo, então diz Lázaro, te rogo então que os mandes à casa do meu pai, pois tenho 2 irmãos, para os avisar a fim de não suceder, virem eles também para esse lugar de tormentos. Olha a preocupação dele. Permita que volte lá para casa e avise meus irmãos do que espera depois da morte, para aquele que não escolheu o caminho correto. Olha que interessante. E ele responde assim, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. As Sagradas Escrituras, gente. Quantas vezes a gente vem ridicularizando as Sagradas Escrituras? Esses lembretes divinos que estão no inconsciente coletivo de todos nós. Quantas vezes a gente no dia a dia, ou seduzido por paixões, por impulsos, a gente acha que é uma leitura monótona, que não causa significativo, não tem significativos. Então nós precisamos voltar para entender que existe o chamado espiritual em todos os lugares. Não, Pai. Mas se alguém for ter com ele, dentre os mortos, onde se arrepender? Olha que legal. Se alguém dentre os mortos voltar e falar para esses irmãos, eles vão se arrepender. Quantas e quantas vezes, aí eu me lembro das psicografias. Quantas vezes caravanas e mais caravanas vão para centros lá de Uberaba e de outros locais buscar as famosas psicografias dos entes queridos que desencarnaram. Ficamos em filas, esperando por horas, muitas vezes. Aqueles médios, às vezes, começam a se preparar de madrugada. Aí chega a hora, Yara, tem uma psicografia para você. Aí eu começo a escutar a psicografia. Ah, não. Não é meu pai. Ele não falava desse jeito. Ele não falou nenhum segredo. Aí ele fala, filha, continua no trabalho, não seja preguiçosa, sua gordinha. Ele vai falando coisas, né? Desculpem a brincadeira. A brincadeira séria, né? Continue se... Não, ele não ia falar assim comigo. Então, às vezes a gente não escuta, não está com o coração aberto para realmente receber a comunicação espiritual. Então, veja que nessa metáfora, nessa parábola, já está claro que quantas vezes, através da intuição, da utilização de uma pessoa encarnada que do nada nos liga, do nada nos fala uma coisa, e a gente fala, nossa, que interessante, mas logo em seguida a gente esquece aquele chamado. Então, a espiritualidade está sempre tentando nos advertir para não cair nos mesmos erros. Então, não são os espíritos que vão nos alertar, são as escrituras. Leia mais, pega o evangelho, faz o evangelho no lar. Lembra que no momento difícil das suas decisões, ou na sua angústia, o melhor conselho é a prece, mas é a leitura. Aí ele fala assim, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16. Legal, né? Lázaro, coberto de chagas, deitado no chão, desejoso das migalhas da casa do rico. Padrão contra padrão. Riqueza, pobreza. Mas é um símbolo. Os excluídos. Aqueles que a sociedade corrompida despreza. Hoje a gente usa um termo bastante social, que são os invisíveis, né? Tem pessoas que são tão invisíveis que nem o RG não tem, nem o RG vai sumir, né? Não tem nem documento, né? Não é nem visto pelo governo. Mas olha só,
os Lázaros não são os pobres orgulhosos do mundo. Olha que chamada legal que Joana de Ângeles nos faz. Porque a gente fala assim, nossa, eu não tenho recursos físicos, então eu sou uma pessoa bem vista na sociedade espiritual. Às vezes não. Por quê? Muitos não têm o que comer ou vestir, mas estão cobertos de orgulho. Não têm dinheiro, mas têm vaidade, cobiça. Não têm palácios, mas têm muito egoísmo. Não tem jantares, mas tem prazeres nefastos. Prazer de machucar, né? Um rapazinho um tempo atrás, numa situação bastante difícil, né? Aquela roupa bastante machucada, bastante simples, vinha andando na rua descalço, e aí ele passava perto dos carros e riscando carros. Então não é esse Lázaro que revida a dificuldade, causando dificuldade para o outro. Não é esse Lázaro. O Lázaro, nesse conto, é aquele que suporta aquilo que tem que suportar, sem levar o peso da existência dele para o ombro dos outros. Porque eu falar assim, eu roubo porque eu estou pobre, eu machuco porque eu fui machucada, eu faço qualquer situação porque eu revidei, porque eu recebi, eu estou só revidando. Não é o Lázaro. Ele não sofreu com resignação, ele não aproveitou a dor da diferença social. O Lázaro é um símbolo de resignação. Nós podemos ser Lázaros em palácios, não é? A gente pode ser Lázaro entendendo essa movimentação espiritual em qualquer setor da sociedade. E aí o Dr. Risse, só para a gente encerrar o nosso evangelho, ele pediu para o nosso amigo espiritual da casa, ele pediu hoje que a gente falasse da autoobsessão, que é a obsessão interna. Quando a gente escuta a obsessão, normalmente a gente pensa em espírito sofredor perto da gente, né? Mas a obsessão é muito mais. A obsessão pode ser entre encarnados. A obsessão pode ser uma vinculação de posse, né, de mando. Eu quero que você me obedeça. Eu posso já estar obsediando alguém. Só que ele vai falar para a gente uma coisa muito importante. Para dentro. Muitas vezes o pior algoz que a gente pode ter são os demônios da nossa cabeça. São esses pensamentos que visitam a gente, invadem a nossa cabeça. Hoje recebi uma pessoa falando que o tempo todo ela tem ideias que ela vai adoecer por um câncer. E essa ideia consome tanto ela que ela está em sofrimento. Ela não tem câncer. Mas da ideia de que vai vir, ela está dominada por essa auto-obsessão. Então, é muita imaginação. E a muita imaginação é um desperdício da criatividade por coisas neuróticas. Às vezes a pessoa presa nas rotinas, muita faxina, muito toque, muitas essas situações de repetição, é porque ela tem muita força no espírito, mas não está aproveitando, está desperdiçando. Então o toque é uma necessidade do próprio espírito de sair da prisão que ele criou. Vida contemplativa. Ela está, na verdade, numa inutilidade. Ela pode mais e não aproveita o tempo dela aqui na Terra. E são fixações mentais que vão ficando cada vez mais enrijecidas e ela acredita que são inalteráveis, que ela não consegue se ver livre. Muitas vezes a pessoa vai precisar de medicação, né? Para reprogramar esses pensamentos tão sólidos. E aí fala assim, ao fixar as ideias infelizes, os porões do inconsciente se abrem, trazendo à tona as impressões angustiosas armazenadas do nosso passado. Essa situação causa uma desordem emocional e vibracional intensa. Então, nessa repetição de pensamentos negativos, de vingança, de amargura, de mágoa, de poder, né, de cobiça, o que quer que seja, de sexualidade, que está uma coisa assim absurda, de tanta patologia, a gente abre espaço para quê? Se as minhas defesas internas começam a ceder, eu vou abrir espaço para as obsessões espirituais, as chamadas obsessões externas. Aí a gente vai no centro
e identifica. Olha, tem realmente um irmãozinho te acompanhando aí e fala assim, era isso. Era por isso que eu estava mal. Não. O obsessor é como se fosse uma lupa de aumento. Ele só potencializa alguma coisa que está dentro de nós. E só para fechar hoje, obrigada pela paciência. Alguns já estão até dormindo, vão chegar em casa e vão dormir até melhor, né? Existem pessoas que se aproximam de nós com o espírito da maledicência. Querem saber da nossa vida não para nos auxiliar, mas para tornarem públicas as nossas feridas. Devemos tomar cuidado com esses nossos irmãos que adquiriram uma estranha viciação, quererem crescer às custas da indigência alheia. Vocês estão vendo? Mamon não é só dinheiro? Não engane, não minta, não vá pelo caminho mais rápido, sabendo que você pode machucar alguém. Não faça isso. As pessoas extremamente endurecidas, ainda muito arraigadas ao mal, a consciência não acorda muito rápido. Mas aquelas que já receberam o convite, até mesmo antes de reencarnar, para se tornarem alguém melhor, basta que um pequeno deslize instabilize o nosso estado de espírito e a gente começa a sofrer pela infelicidade, pela inquietação, pela aceleração da ansiedade. Então, gente, que a gente olhe o evangelho de hoje como um alerta. Não tem vida fácil, tem trabalho. Não existe sorte, existe resultado. Não ganhe em cima da dor de ninguém. É impossível a felicidade em cima do sofrimento de quem quer que seja. Vamos fechar os nossos olhos um instante? Vamos pedir força. Força para resistir àquilo que tenta nos arrastar para o mal. Força contra esses pensamentos pessimistas de destruição. Força para que a gente não inveje a vida de ninguém. Força para que quando a gente lidar com uma situação que nos frustre, a gente consiga ter o perdão no coração. Então que a gente consiga firmar o nosso compromisso em servir a Deus, abandonando aos poucos Mamon, até que a gente não seja mais seduzido pela materialidade e consiga transitar a nossa vida aqui, onde quer que seja, em qualquer setor social, mas sabendo que nós precisamos, para ter paz no coração, o estado de utilidade. Eu preciso me sentir útil na vida que eu levo. Vamos elevar o pensamento em prece, agradecendo a Deus esse encontro, abençoando os nossos lares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Por gentileza, vamos em silêncio, que o trabalho espiritual continua na casa. Muito obrigada. Até semana que vem.